TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. É tudo automático. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira seria dia de futebol, né? Futebol, mas tudo ficou para amanhã, porque houve um jogo adiado, né? O jogo foi realizado na segunda-feira, então São Paulo não teria como jogar, então hoje. Então a final de tudo será amanhã. Só 2 times podem chegar ao título. Flamengo com mais chance e o Internacional, né? O Flamengo precisa vencer para confirmar então o título. Porque se o Internacional também vencer, o Flamengo é obrigado a vencer. Então, para ser o campeão. Evidentemente que o favoritismo agora está mais com o Flamengo. Mas tudo pode acontecer. Agora, analisando friamente, eu sei que os flamenguistas não vão me perdoar. Mas analisando assim, a situação de forma bem aprofundada, não é fácil, hein, ali, Roberto? 77 para cá, né? 77, o último título. 79. É muito tempo. 4 décadas, né? 80, 90, 2000. Não é fácil. Mas está na hora do Inter ser campeão. O problema é que deixaram o Flamengo chegar. Aí o Flamengo, quando chega para valer. Vamos lá. Tudo ficou para amanhã, então. Ok? 11 horas e 16 minutos. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Eu vou começar o programa de hoje entrevistando Eli Roberto, cabeleireiro profissional há mais de 30 anos, ex-jogador de futebol profissional e um cara bastante entendido em todos os assuntos, muito inteligente. Não por acaso está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Eli. Muito bom dia. Obrigado, Muniz. Bom dia. É um prazer, mais uma vez, extremado, poder estar aqui para conversarmos assuntos diversos. Com certeza. E parabenizá-lo também pela sua grande audiência de um programa que muitas pessoas assistem e admiram também. Com certeza. Muito obrigado desde já pela referência e certamente hoje teremos um público diferente, né? O público que acompanha o Eli Roberto também. Eli, afinal de contas, você parou, digamos assim, a carreira de forma prematura, ainda muito jovem, né? Com quantos anos? Muniz, eu parei com 29 anos. 29 anos? Foi. Normalmente é quando o cara está no auge da carreira, né? Ele está atingindo o ponto máximo, né? Antes de fazer 29. Então, antes de começar a decair, você já parou. É porque, graças a Deus, Deus me guiou para um caminho bem diferente. Porque na época não existia esse intercâmbio, digamos assim, e a entrada dos empresários no futebol. Hoje, jogador se fabrica e todo jogador, mesmo que ele não seja craque, ele tem um empresário a tiracolo e ele tem a felicidade de ser levado até para grandes clubes do futebol brasileiro e por que não dizer mundial. Você me fez lembrar aí, só abrir um parênteses aqui para a gente não perder o foco, mas eu acho que é importante, só para reforçar o que você está falando. Lembra da história do Carlos Kaiser? Que nunca jogou futebol e sempre teve bons contratos? É um exemplo do que você está falando. Foi o único jogador que conseguiu enganar até o Castor de Andrade. Agora, quase que ele dança com o Castor, né? Depois que o Castor descobriu, foi abraçá-lo e beijá-lo, porque o Castor não era um pai, era uma mãe. O Castor não ofendia ninguém. Gente, eu vou resumir aqui essa história, rapidinho para a gente não perder muito tempo, mas é importante. Carlos Kaiser, ele não teve jeito, ele teve que jogar uma partida pelo Bangu, no finalzinho ele entrou, só que ele não sabia jogar, ele não sabia nada de futebol. Ele disse, o que eu vou fazer? Ele já fez os planos. Ele já foi arranjando uma confusão com o torcedor. Em poucos minutos ele foi expulso, se envolveu com uma confusão, meteu a porrada no cara, foi expulso. O Castor de Andrade chegou no vestiário e disse, me deu uma boa desculpa para eu não mandá-lo embora agora. Ele disse, presidente, eu não sei se eu lhe falei, mas eu sou órfão de pai e mãe. Então, depois que eu cheguei aqui no Bangu, o senhor nem sabe, mas o senhor é meu pai. E o cara veio dizer que o senhor era
era traficante, que era bicheiro. E aí eu não Contraventor. Contraventor, eu não resisti. Aí saí dali na porrada e eu, olha, se ele aparecesse na minha frente de novo, eu fazia a mesma coisa de novo. Aí ele disse, está perdoado, mais 2 anos de contrato. É impressionante, né? Ele agora, afinal de contas, você fez base em qual time mesmo? Você tem amigos em todos os clubes, mas a gente percebe claramente a sua afinidade muito maior com, acho que pela sequência, pela ordem, Rio Branco e Juventus. É isso? Muniz, a minha base mesmo foi na 6 de agosto. Onde... Aliás, ali a 6 de agosto é um celeiro de craques. 6 de agosto, depois Estação, aí por algum tempo o Bosque, segundo distrito, agora é o Calafate, que mais? E a Baixada. 6 de agosto foi onde saíram os maiores craques do futebol acreano. Uma sequência de grandes jogadores aconteceram ao longo desses anos. E eu comecei no campo do falecido Domingos José de Almeida, que é pai do ex-zagueiro Deca. Lá no final da 6. Do Independência. Só que com 11 anos de idade, o Pingo Zaire, empresário do Café Zaire, quando eu tinha 10, ele já tinha formado o time da 6 de agosto. E aos 11 anos de idade, para fazer 12, ele me levou para o Juventus. E de lá eu não saí mais. Eu peguei 3 vezes na bola, o Emilson já me tirou. Emilson Brasil. Emilson Brasil. E depois eu me inspirei nele e, particularmente, foi o maior volante, o maior cabeça de área que os meus olhos viram jogar. Porque, não é porque ter nascido no Acre. Ele nasceu em Porto Velho, se criou em Manaus e veio trabalhar no Banco Nacional. E depois o Almada Brito tentou levá-lo para o Vasco, o Juventus viu e levou. E ele tinha um apelido de Jabuti Fujão. E você sabe por quê? Porque ele vinha para jogar no Independência. Vinha para jogar no Vasco. No Vasco? No Vasco, Aragão. Como era pertinho ali. O Vasco, hoje não, mas o Vasco sempre teve uma relação muito próxima, até pela distância entre os 2 campos, com o Independência, né? Preparava jogadores para o Independência. Exatamente. Aí do Juventus, eu fiquei 77, 78, 79... 80. Aí, em 81, o saudoso e ex-presidente Wilson Rodrigues Barbosa, que você conheceu, teve a felicidade de conhecê-lo, exigiu que fosse acabada a hegemonia de títulos da base no Juventus. Aí o Mário Vieira disse, um dos remédios é tirar o Roberto, que sou eu, né? A bola passava por mim. E eu tinha a felicidade de sempre jogar grandes partidas, efetuando sempre bons passes, correndo o campo todo de cabeça erguida, porque eu me inspirava no grande craque que era o Emilson. E eu era tido dentro do Juventus como substituto dele. Só que o Juventus tinha um time formado que batia em todos os grandes clubes que vinham para cá, mas não valorizava muito a base, porque o Tinoco ele tinha em mãos um Milton, Mauro, um Maurício, um Mustafa, um Antônio Maria, depois chegou o Duda. Emilson, Carlinhos, Dadão, Mariceu. Emilson, Carlinhos, Dadão, Mariceu chegou antes. Aí o Julião, Walter e Anísio. Walter Prado e o Pitola. E o Anísio sempre entrando também no segundo tempo. O time era tão bom que o Anísio sempre foi um craque, né? E o Anísio não conseguia se firmar como titular absoluto no time. De Cruzeiro do Sul. Ele não conseguia se firmar por muito tempo. Cunhado do Dadão. Cunhado do Dadão. E seguindo, Muniz, o meu raciocínio. E você esqueceu aí um nome que era também excelente jogador. Não por acaso, é irmão do Dadão, o Hermínio. Mora em Vila Velha. O Hermínio jogava em qualquer time do Brasil e ele não conseguia ser o titular absoluto do Juventus. Agora ele era o papa mesmo dentro de uma quadra no futsal. Impressionante. Futebol de salão, que hoje chama-se futsal, né? Impressionante. Aí, Muniz, dando sequência ao meu raciocínio, não é lhe cortando? Não, ótimo. Foi exigido que acabasse com essa hegemonia. Aí o Mário Vieira, na reunião com o Wilson Barbosa e o Ilimani, sugeriu que me tirasse. Isso nos anos 81, já no começo de 81, antes de eu servir ao exército. Quando o Dadão transferiu isso para o Rio Branco. Jogou comigo o Dadão. Foi transferido, né? Aí
Eu me transferi para o Rio Branco com 17 anos de idade e eu sempre fui assim, antenado. Eu exigi uma bicicleta de corrida, naquela época que só filhinho de papai usava. Eu pedi 4.000 cruzeiros por mês, eles me deram. E para levar o leco também, eu exigi que levasse o leco. Aí eu levei o leco de contrapeso. Atacante. Só que houve um probleminha que o Alencar aceitou a minha proposta, o diretor Clóvis, que eu acho que você lembra, sim. lá do 2º Distrito, pai da Jaqueline, da nossa colunista social, me levou e eu levei o leco. No contrato, nós assinamos o contrato juntos. E nesse ano nós tivemos a felicidade de ser campeão com um timaço. Quebraram a hegemonia. Quebramos a hegemonia, inclusive... Mas foi, desculpa aí, porque às vezes eu tenho que interromper, para a gente não passar batido em alguns casos. Foi antes ou depois daquela quebradeira lá na final a tragédia do Dom Joconde? Foi antes. Foi antes, né? Foi antes. Tá. Você lembra desse caso, né? Lembro. Pode tocar o barco. Aí, nesse ano, nós tivemos a felicidade de sermos campeões em cima do Juventus. E que, inclusive, o reserva do Closby era o Carlão do vôlei. Inclusive, nós temos fotos. E Antônio Carlos Aguiar Gouveia. O Closby era da base junto comigo do Juventus em 79. Aí veio junto comigo para o Rio Branco. O Elimani já tinha levado. E na final foi a melhor de 3 e o Campos Pereira, coincidentemente, falou que eu tinha passado o ano todo na reserva por conta de ganhar, feriu alguns garotos que amo todos, nós temos um grupo que todo dia nós nos contactamos, mas causou uma espécie de ciúme. Entendi. E eu fiquei um ano no banco, mas me cuidando. Nas 3 finais eu joguei, o Campos Pereira falou que eu fui o cara. O cara. E uma... Então você apareceu na hora certa, na decisão. Uma ressalva. Quando terminou o primeiro jogo, o primeiro tempo dessa partida final, da terceira já... Rapidinho, como é que foi o placar da primeira e da segunda? Foi 3-1. 2 gols do Leco. E o Campos Pereira me chamou lá no canto do muro, perto do portão, quando terminou o primeiro tempo, disse: Roberto, rapaz, incrível o meio de campo, o que o meio de campo de vocês consegue jogar. Eu estava contando aqui, vocês deram mais de 200 toques na bola, só você, o Richard, o Paulo Henrique e o Jorge Jacaré. O Richard era um cracaço também. O Richard foi pro Londrina. Ficava fácil jogar lá. Eu não lembro se o Paulo Henrique jogou essa partida, mas o nosso meio campo era muito bom. E que, inclusive, na final, o Mário teve que jogar o Mauricinho para a lateral direita e me colocar de volante. Você falou de mais 2 nomes aí, o Jorge Luiz... O Jorge Jacaré. E o Paulo Henrique. 2 cracassos. Meus amigos jogaram comigo. Estilos diferentes, mas um melhor que o outro, hein? Porque, Muniz, essa de dizer que futebol só em um lugar, poucos lugares, aliás, existem craques, isso não existe. O meu primo Palmiro, que jogou de centroavante no Rio Branco, ele tem uma frase que ele diz assim, quando a gente está resenhando. Palmiro tem uma marca importante, sabia disso? No futebol profissional, no José de Melo, ninguém fez mais gol do que ele. Tem essa marca. Ele e o Juliano César. E o Palmiro... O Juliano mais é o rei da arena. Entendeu? O Palmiro costuma dizer assim para mim, meu primo, em todo lugar dá jogador. Que era de lá também. Porque a bola é redonda em qualquer lugar do planeta. Quem joga no Quinari joga no Gabão. Quem joga no Gabão joga na Arábia Saudita. Então, em todo lugar... Agora tem um detalhe também, né, Lili? Surge craque. Tem um detalhe também. Você deve ter passado por essa também. Tá. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer encerrar com ele? Tá. Então, ele agora tem um detalhe também, né? Você deve ter vivido isso na pele, só para a gente encerrar. Há momentos em que o bom jogador acaba sendo prejudicado por esquema, por grupinhos dentro de campo. É ou não é? Ele não consegue render o que normalmente renderia em outro ambiente. Às vezes, o jogador, ele não joga lá essas coisas, mas o treinador chega, assume o clube, coloca o olho em cima dele, gosta. E ele tem vez. Às vezes o jogador é esplendoroso, tem todas as qualidades, todos os fundamentos que possui, mas o treinador não vai com a cara, ele fica no banco. E dificilmente joga. Isso é natural. Exemplo, o Diego não estava jogando. O Rogério Ceni chegou, botou ele para jogar.
Ele está correspondendo. Então, são exemplos, né? O Rogério conhece as qualidades do Diego. A conversa está muito boa, mas a gente ia fazer 2 blocos. Achávamos que não, o segundo não viria, mas está aí já. Eu quero te agradecer, parabenizar pelo teu trabalho. Você vai voltar em breve para a gente falar sobre o outro lado, o lado social que você sempre se preocupa, mesmo em tempos de crise. A gente sabe que quem é profissional liberal como você está enfrentando inúmeras dificuldades, não está podendo trabalhar, né? Infelizmente, mas você fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Muniz, eu agradeço ter participado mais uma vez do seu programa, para nós podermos falar de uma coisa que envolve o planeta, que é o futebol. Essa magia, né? E eu tenho fé em Deus que essa pandemia vai passar, nós vamos voltar à vida normal e eu vou poder fazer o que eu mais gosto, que é ensinar os fundamentos sobre o que eu aprendi no futebol com as minhas crianças. Vamos falar sobre a sua escolinha também de futebol, né? E tocar a nossa vida normal, porque se você for buscar lá no fundo a história do anel, depois da entrevista eu vou lhe explicar como é que o tempo está esgotando, mas eu vou lhe mostrar como funciona a história do anel. Tudo passa. Tudo passa. Menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Então, vão os seus anéis, ficam os dedos. Muito obrigado, Eli. Sucesso para ti. Muito obrigado, Muniz. Eu Muito agradeço. bem. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante para você. Hã?